Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Segundo dia de lives. Obrigado por estar aqui, Joel. Obrigado você, Carla, por ter entrado. Obrigado a todos que sempre vêm aqui bater papo comigo, ouvir. Vocês que escutam as propostas que eu coloco aqui, né? Isso é muito legal. Hoje a gente vai bater papo com uma pessoa muito bacana, que é o Vitor Belfort. Nunca trouxe ele numa live. Vai ser a primeira vez que a gente vai conversar numa live. Eu troco muitas mensagens com o Vitor por WhatsApp, por Instagram, mas ele nunca viu numa live minha assim. Então eu tô bem feliz. Bem feliz com essa oportunidade. Espero que vocês gostem também. Não, tenho certeza que vocês vão gostar. O Vitor é uma pessoa que tem muita coisa para passar. Aliás, o Vitor está nos Estados Unidos e lá é 4 da manhã. 4 da manhã. Nossa, tem um mosquitinho aqui. 4 da manhã. Legal, né? Porque ele tá entrando aqui. Peraí. Alright. Muito bom. Muito, muito bom. E no final, turma, para quem ainda está com alguma dúvida do performance, tá? Eu vou explicar mais um pouquinho. Quem já está no performance aí? Quem já entrou no performance? Quero saber. Só os fortes e obedientes. Muito bom. Olha lá. Eba, Carla tá no performance, bem-vinda. Ariane, bem-vinda. Lucas, bem-vinda. Marcelo, meu treinador, já viu a primeira aula, né, Marcelo? Eu. Mari Correia, bem-vinda. Keisiane, bem-vinda. Terminando, Thaís também. Body, Soul, Nature, bem-vinda. Liliane, bem-vinda. Celular 24 horas, bem-vindo. Lá no Performance. Ainda tem gente com dúvidas? Se vocês tiverem, vai ser uma honra tirá-las. Bom dia. Marina, ainda não. Ainda não? Então, ainda não. Pode ser que seja entre hoje. Eu vou explicar depois um pouquinho do Vitor, tá? Cariacica, Espírito Santo, tava aí. Ó o Vitão. Entrou na área. Bora. Então, senhoras e senhores, vamos puxar agora para a live, senhor Vitor Belfort. Não deu ainda aqui, peraí. Aqui. Achei que ia conseguir chamar desse jeito, não deu. Acho que é assim, mas dá. Peraí, só um minutito. Vitão, manda um oi aí aqui no comentário, só para eu te ver aqui te puxar. Turma, já pega assim uma lista de 10 pessoas no avião e já manda. Bate assim no avião e manda para 10 pessoas. Coisa rápida, vai no aviãozinho pra gente ouvir o que o Vitor tem. Assim, putz, meu, é muita coisa legal pra gente trocar ideia. Tô puxando você agora, Vitão. Vamos. Só aceitar. Bom dia, bom dia. E aí?
E aí, Vitão? Tudo alegria, pô. Que alegria estar aqui com você, Jota. Caraca, cara. Fiquei sabendo que aí são 7 da manhã, é isso, Vitor? Não, aqui são 4 da manhã. Que isso, cara? É, ué. Já tomei Você, um banho gelado. você acordou só pra lá e você já tá de pé, cara. Eu acordo geralmente aqui 4h30. Mas eu tenho uma regra, né? Eu começo o dia meia hora mais cedo. Então, se eu tenho que acordar às 6, eu acordo às 5h30. Se eu tenho que acordar às 4h30, eu acordo às 4. Se eu tenho que acordar tá às 4h30, eu tenho que estar 3h30 de pé. É uma regra que me ajuda bastante. Uma regra. Uma, galera. Uma regra. Vitor, putz, obrigado em primeiro lugar por você estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade do seu tempo. Para mim é um prazer falar com você. Eu sou admirador do teu trabalho, admirador dos teus resultados, admirador do teu empenho, admirador de tudo que você fez e ainda faz no esporte. Como você sabe, eu sou um ex-atleta de alta performance profissional, vivi isso durante 25 anos e que definitivamente mudou e assim, radicalmente minha vida, minha personalidade, e eu consegui transferir os aprendizados para o mundo corporativo, para o mundo empresarial que eu tenho. Então, turma, a gente está aqui de frente um dos maiores, um dos percussores do MMA no mundo. O cara tem um track record bizarro. Eu já conheço um pouco a sua história, mas Vitão, eu me aprofundei ainda na sua história, né? Então, por exemplo, eu não sabia, eu descobri que você foi o primeiro lutador, me corrija se eu estiver errado, de jiu-jitsu a receber, o primeiro lutador a receber uma faixa preta. Agora já tá vendo? Do Carson Gracie. Isso. Porque o Carson naquela época, o Carson não dava faixa para ninguém. Ele só dava faixa. Ele tinha uma metodologia diferente, bem competitiva. Então, ele não tinha uma coisa. O jiu-jitsu para ele não era uma filosofia de vida. O jiu-jitsu para ele era uma competição de vida. Então, assim, a arte marcial para o Carson, ele foi o cara que defendeu o nome da família Gracie, né? Assim, literalmente. Então, ele foi o cara que digamos, criou um exército de lutadores e ele tinha essa coisa de não dar faixa preta se você não competir, não ganhasse na faixa azul. Quando você tinha um resultado na faixa azul, ele te passava para a faixa roxa. Ele segurava você o máximo que ele podia. Ele sugava o máximo de suco, o seu suco naquela faixa. E o que foi interessante é que com 17 anos de idade, né, eu chamei a atenção dele porque foi muito cedo, né? Eu cheguei no ápice muito cedo, né? Com 18 anos de idade, eu já minha primeira luta com 19 eu fui campeão mundial. Então assim, eu literalmente eu tive que abandonar o jiu-jitsu porque eu tive uma visão de que o vale tudo naquela época era chamado de vale tudo, o MMA, né? Ele ia se tornar um dos esportes maiores no mundo. Você imagina, um esporte grande no mundo, com parte de, quando a gente fala de entretenimento, né? O esporte ele é entretenimento e o esporte também é um negócio, né? Então, assim, aí eu sabia que eu tinha uma visão que isso ia ser gigante. Então, eu me antecipei, eu tive que antecipar tudo antes, né? Eu tive que abandonar onde todo mundo estava indo, mais ou menos igual o Warren Buffett, né? Eu tive que, quando estava todo mundo comprando, eu estava vendendo. Ô, Vitão, você foi um cara precoce no esporte. Muito. Precoce. Você teve conquistas muito cedo, né? Pô, você foi campeão mundial com 19 anos, você foi o campeão mundial mais novo da história. E você se antecipou, você também foi muito novo, faixa preta. Quando que você percebeu que você tinha
uma aptidão para esse negócio? E de que jeito você percebeu? Você falou, eu tenho vocação aqui, eu tenho um potencial aqui, vou viver disso e vou ser all-in. Eu competi em diversos esportes, né? Eu competi, fui campeão brasileiro de bicicross, eu fui campeão de tênis, joguei, competi Eu não sabia. contou com o Marcelo Melo, o Daniel Melo, o André Sá, o Guga, tênis, eu viajava os circuitos de tênis. Assim, o que eu descobri que o esporte, na realidade, ele tinha uma aptidão esportiva no geral, né? E eu falo para todo mundo, quem joga tênis faz qualquer esporte, né? É mesmo? Porque você trabalha o eye coordination, né? Você tem a coordenação do seu olho com o seu hand e com o seu feet. Você imagina, você tem que bater uma bolinha, você tem que bater uma bolinha no meio da raquete com força dos dois lados, de tudo quanto é jeito. E o jogador de tênis, ele entra sempre na base de luta, né? Então, assim, eu acho que o tênis é um esporte muito bom de... Eu falo que existe alguns esportes que você faz, que você tem um crossover, né? Alguns esportes que você consegue usar para todos os esportes. Tipo natação. Natação é um esporte que você consegue... Você tem que trabalhar rotação, você tem que trabalhar perna, você trabalha o seu corpo todo. É um trabalho de total body, né? É um trabalho que você consegue fazer um crossover. Tem a parte de resistência, tem a parte anaeróbica. Eu não vou entrar no sistema muito mais científico, mas eu vou te trazer para um mundo que foi o meu mundo. A luta era o individual, o tênis é individual. Eu joguei futebol, quase fui campeão, o Juan era meu reserva, só que o trabalho em equipe, Exato. né, eu estava sempre dependendo de alguém. Né? Se você não tiver um time bom, se você não tem um bom ataque, se você não tem uma boa defesa, e assim, eu era muito jovem, meus pais separados, eu tinha que colocar, meus pais entenderam, eu tinha que colocar essa minha frustração, né? Porque naquela época ter pai separado era como se você tivesse uma doença naquela época, né? Você não era, as pessoas não deixavam você ir na casa dos amigos, alguns amigos não deixavam, tinha muito tabu, né? Então, acho que a luta chamou essa atenção, a luta me trouxe para aquela coisa samurai, né? Aquela coisa de você acordar cedo, né? De você comer o ovo cru, sabe aquela coisa de você se motivar, né? E é o seguinte, cara, não existe você jogar, você play futebol, né? Você play luta, você jogar luta. Não é um esporte que você brinca, né? É um esporte sério, é um esporte de seriedade, então tem que haver muito respeito com o processo. Então eu tive que aprender muito cedo e ao mesmo tempo eu falo que o talento foi o meu maior inimigo, né? Então hoje em dia eu falo aqui em casa, eu tenho meus 3 atletas altíssimos níveis, né? O Davi, a Vitória e a Kiara, os meus filhos. A alta performance, na realidade, eu vivo desde os meus 13 anos de idade, Sim. né? Desde os meus 13 anos de idade. Só que eu vivi alta performance em alguns momentos da minha vida onde os meus hábitos não eram alta performance. Então, acho que alta performance, para mim, é muito simples. A minha metodologia trabalha tudo é um trio. Ah, Tudo é um trio. Tudo funciona como um trio. O que é um trio? Para mim, a gente é um corpo, uma alma, um espírito, né? Então, para mim, o corpo é o coração, né? A alma é a mente. O espírito é a vontade. É a vontade de você é a coisa espiritual, né? É uma coisa que é difícil de explicar o que ele é capaz. Ele é capaz de fazer uma mãe levantar um carro se ela vê o filho debaixo do carro. A vontade é capaz de fazer a gente falar aqui no telefone, porque teve uma pessoa que inventou o tal do iPhone, né? A vontade, ela faz coisas grandiosas, né? A vontade, ela cura, a vontade também destrói. Tem gente que usa a vontade de maneira errada. A gente vê como Hitler, né? Pessoas que tiveram tudo para ser um grande líder, mas se tornaram ditadores, né? E é triste porque a humanidade ela é vivida de vontade. E quando você faz aquilo que é só está com vontade, é justamente isso.
o talento te faz isso, quando a sua vontade pode ser a seu favor ou contra. Então, quando você usa, deixa a sua vontade fazer o que ela quer, livre, sem processo, você se torna o pior gerente, o pior gestor do mundo, né? Sim. Vital, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes dessa pergunta para te fazer, é importante a turma que está na sala antes. Galera, a gente está falando aqui com Vitor Belfort. Vocês já sabem quem é. Então faz o seguinte, vai no aviãozinho, manda essa live aí para umas 10 pessoas, para mais pessoas ouvirem a história do Vitão. E Vitor, eu tenho uma pergunta muito importante que eu quero saber tua, mas antes de eu te fazer essa pergunta, para a turma ter uma ideia de contexto, do contexto, conta pra gente os teus track records. Conta a tua vida no esporte. O que você já conquistou? Você já foi pro boxe, você já MMA, você já fez outros esportes. Você foi campeão brasileiro de tênis, velho. Eu não sabia. Conta um pouco de tudo que você, das principais coisas que você já conquistou no esporte. Aí, depois disso, eu quero te fazer uma pergunta. Acho que tinha uns 10 anos, assim, eu era campeão brasileiro de bicicross. Eu viajava o circuito de BMX, né, de bicicross. E ao mesmo tempo eu jogava futebol, salão no Flamengo. A gente disputava o Campeonato Carioca, fomos campeões cariocas diversas vezes. Eu competi tênis, o Kimaí era meu treinador, e ele falava com meu pai assim, Belfort, não mude, que o tênis naquela época o cara ficava jogando no fundo da quadra, né? Eu era muito agressivo. Uhum. Ele falou, esse aqui é o tênis do futuro. Ele já tinha uma visão do futuro de tênis. Uhum. O Vitor vai ser campeão, vai ser o número 1 no Brasil, vai ser o número 1 do mundo um dia se ele continuar. Né? E eu nunca cheguei a ser campeão brasileiro de tênis, eu fui campeão carioca, mas o brasileiro eu nunca consegui, porque era muito difícil. O tênis é um esporte onde o nível de competitividade é tão alto e eu era o que eu te falo, eu não tinha paciência, né? O meu negócio assim era, eu tinha essa agressividade. A agressividade ela tem que ser educada. Eu falo que nós temos que ter dois animais dentro da gente. A gente tem que ter o leão e o cordeiro. O leão ele tem um ataque muito preciso e o cordeiro é um cara que serve, né? Então às vezes tem que saber servir aquele momento. Não é um momento de ataque. E fui campeão brasileiro de jiu-jitsu, fui campeão com 16 anos de idade, me mudei para os Estados Unidos atrás de um sonho. Um sonho que para muitos era impossível, para mim era possível, porque eu consegui ver o futuro. Uhum. Eu conseguia ver já como é que ia ser. Então você imagina, convencer os pais deles tirarem você da 8ª série, né? Eu repeti de ano diversas vezes uma coisa triste que não vou falar, mas é verdade. O sistema educacional não está preparado no Brasil. Você viajou o mundo inteiro, você sabe, nunca foi preparado para usar o esporte como educação. Uhum. O sistema educacional no Brasil, o esporte ele é lazer. E você não pode exigir que... Eu vejo aqui fora, é impressionante. Os pais aqui, levando os filhos. Esses dias eu viajei já. A gente viaja todo fim de semana, vai para cá, leva para treino, acorda cedo. Enfim, e o esporte, para mim, era competitivo. E minhas professoras tinham prazer em me dar nota zero, não me ajudar a fazer a prova, não, porque eu tinha que viajar alguns circuitos, né? E aquilo me frustrou. Então eu falei assim, cara, eu vou abandonar o estudo. Isso aqui não serve para mim. Ninguém tinha visão do que eu alimentar no que eu queria ser. Então hoje em dia eu acho lindo as pessoas virarem empreendedor. Agora você imagina você virar empreendedor em 1980 e bolinha, Uhum. em 1990 e 92. Você queria virar um empreendedor naquela época porque se você não fosse advogado, se você não fosse psicólogo, se você não fosse economista, você era burro, você era marginal. Você tinha que ter um diploma. E eu falei, gente, isso aqui não presta, tem que ir para os Estados Unidos, eu vou embora, eu vou em busca do UFC. O UFC começou em 1993, né? E eu falei, é isso que eu quero. Mais ou menos com 15 anos já sabia o que eu queria. E eu treinava. Com 14 anos, minha mãe, eu botei um saco de boxe no meu quarto. Eu tinha um quarto pequeno.
eu falei, mãe, eu quero ser campeão mundial de boxe. Ela falou assim, filho, que legal. Tenho certeza que você vai ser. Pode botar o seu saco aí, mas continue estudando. Porque se você não for campeão de boxe, você vai ter que, né, procurar o que você viu. Eu acho bacana, porque eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade de estudar, né, eu seria um grande gênio, porque na realidade, você olhando para os grandes guerreiros daquela época, a filosofia, né, Sócrates, todos esses caras, eles criaram a luta greco-romana, né? Os filósofos, eles lutavam, eles trabalhavam sem intelecto e trabalhavam, eles criaram milhões de deuses, né? E eu falo que Sócrates era o Jesus da Grécia, né? Que ele acreditava num Deus só, ele achava que a filosofia tinha que ser ensinada para todo mundo e foi por isso que ele foi condenado à morte, porque ele não acreditava nos milhares de deuses. Então, eu sou um cara que acreditava num Deus só, eu sabia que com vontade eu ia conseguir, só é questão de tempo, é questão de você ter oportunidade, ter o acesso, mas você tinha que ir atrás dele. Então, eu fui atrás do meu sonho com 16 anos, convenci o Cássio, pulamos no avião, levei ele para... Eu abri toda a oportunidade, eu trabalhei tudo no que eu tinha poder de fazer com que aquilo acontecesse. E eu falo que sorte aparece para aqueles que trabalham. E tornei campeão mundial com 19 anos de idade, fui campeão de diversas ligas, de outras ligas europeias, né? Consegui 2 títulos no UFC. Na categoria de meio pesado eu não consegui ser campeão, mas lutei pelo cinturão diversas vezes. E, cara, foi uma carreira no UFC maravilhosa e depois de que eu finalizei minha carreira, eu fiz o meu sonho do boxe, né? Porque naquela época, inclusive encontrei com o Muhammad Ali, o advogado dele, eles marcaram um jantar, um almoço, e eles tentaram me oferecer um contrato de boxe, um contrato milionário. E no final estava eu e minha mãe sentada, o advogado, e eles falaram assim, e aí, quer ficar milionário? Eu falei assim, tudo que eu quero, mas eu vou poder lutar o UFC? Eles falaram não. E naquele momento, eu tive que escolher entre o dinheiro e o propósito. O meu propósito era fazer o meu esporte se tornar o maior esporte do mundo de combate. Naquela época, no Brasil, a gente era marginal, então eu tive que, imagina, me mudar com 20, no auge da minha carreira nos Estados Unidos, eu me mudei para o Brasil, tive que fazer o meu esporte se tornar nacional, levei para a televisão, fiz o reality show lá, o Caso dos Artistas, fiz um negócio com o Silvio Santos, ele foi obrigado a passar minha luta com o Chuck Liddell na televisão. Então, assim, as pessoas não fazem ideia da quantidade de sacrifícios pequenos que são feitos no caminho, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver hoje o MMA hoje no Brasil como o esporte número 2, mas ele já era o esporte número 2 desde 1997. Ele já era. Só não tinha oportunidade, as pessoas não davam oportunidade na TV aberta, né? O Silvio Santos deu, depois, mais tarde, o pessoal da Globo, eu conversei o pessoal, você não faz ideia que eu conversei o pessoal da Globo, falou assim, gente, eles falavam, não, isso aqui é muito violento, muito violento. Eu falei, ó, se vocês não fizerem, alguém vai fazer. E alguém fez. E eles não perderam essa oportunidade. Eu tive encontro com os donos do UFC, com o Robertinho, né, que hoje está tocando aí. Ele falou assim, Vitor, vamos fazer. Falou com o Lorenzo. E hoje em dia o UFC é uma paixão nacional. Então, assim, a gente tem milhares de pessoas que seguiram esse caminho, né? Que tenho certeza que viram a minha vida como inspiração. Hoje em dia, o Brasil está um dos maiores formadores de campeões e eu fico muito feliz, cara, de ver que esse estado. E agora eu estou fazendo meu hobby, né? Meu sonho antigo, eu estou fazendo agora luta de boxe. Aos 45 anos de idade, ainda em alta performance, porque para mim alta performance não é idade. Sim. Alta performance para mim é uma escolha. Como é que você vive, né? Infelizmente, alta performance, as pessoas só falam de dinheiro, né? Hoje em dia a gente vive num país que tudo é mensurável. Você mede qual o tamanho da sua mão, quanto você corre. Você é tudo
você vira um prospecto, né? É tudo. Eu acho que você vai ser. Eu acho que você vai ser. Para mim, alta performance, ele é um estilo de vida. É como é que você vive a sua vida, como é que você come, como é que é a sua parte emocional. Eu falo que são as três coisas, três pilares meu. É o que você come, o que você bebe e o que você pensa. Isso é alta performance, né? Não adianta você falar, poxa, olha, eu vendo muito curso, olha como é que eu ganho muito dinheiro, mas olha como é que você trata a sua esposa. Não Exato. adianta, não adianta ser rico e você tratar a pessoa que você mais ama, né, de um jeito. Não adianta você ter sucesso na vida profissional e não ter sucesso na vida financeira, na vida emocional. Então, assim, a vida é feita de equilíbrios, né? E esses equilíbrios, eu falo assim, eu adoro parte da filosofia que fala assim, a única coisa que você tem poder são as suas escolhas, né? Você pode botar uma pessoa presa, mas lá na prisão ela vai ter escolha, ela vai escolher se ela come, se ela não come, né? Ela vai escolher o que ela pensa. Então, assim, acho que isso mudou a minha maneira de ver como é que funciona a alta performance, porque sucesso é isso. Caraca, toda vez que eu olho aqui para baixo é que eu estou anotando, tá? Só para você saber, para a turma saber, porque eu aprendi, Vitor, que a mente é ótima em ter ideias, mas é péssima em guardá-las. O que é bom para guardar ideia é anotação. Nossa, você não faz ideia. A quantidade de caderno que eu tenho de anotação. Eu tenho vários tipos de tamanho de caderno aqui. Putz, você fala uma coisa, eu falo, caraca, que legal isso. Você fala outra coisa, eu falo, poxa, que legal isso aqui. Ó, você está no esporte há muito tempo, há décadas, em altíssima performance, tanto alto performance, como você disse, quanto alta performance, como performance mesmo, né, expressa em resultados. E eu sei que o esporte te ensinou muita coisa, que você carrega para a vida. Muita coisa. Eu sei que o esporte te ensinou muita coisa que você carrega para os teus negócios. Eu sei que o esporte te ensina muita coisa que você carrega para a sua relação com a Joana, para a relação com a tua molecada, com teus meninos, para a relação com teus amigos, com a tua família. Mas pensa num pódio. Pensa num pódio. Tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Quais foram os teus três maiores aprendizados, mas assim, na ordem do pódio, em uma palavra que o esporte te ensinou para a tua vida? Coloca num pódio, coloque em primeiro, coloque em segundo, coloque em terceiro, em uma palavra de aprendizado que o esporte te deu, que você carrega para a vida. E quando alguém te pergunta, pô, como atingir tal coisa, como conquistar tal coisa, aí você vai lá no teu pódio e fala, o esporte foi o esporte que me ensinou essa coisa que você está perguntando. Bom, em primeiro lugar é processo. Processo. A palavra seria processo. O que é processo? Processo é uma repetição, né, de fatores, né? É uma jornada, né? O processo, na realidade, é um caminho muito curto. É o que Jesus falou, é a porta estreita. É uma porta muito estreita. Para quem... Eu adoro estudar qualquer tipo de coisa, mas entender como é que era antigamente. Então, quando fala que é mais fácil um camelo entrar, é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que um rico no reino de Deus, né? Naquela época, falavam que camelo era uma corda muito grossa. Era uma corda muito grossa. Como é que você bota uma corda muito grossa dentro de uma agulha? Você tem que desfiar ela. Desfiar, passando um, vai passando. Você imagina? É mais fácil, porque é difícil, é uma entrada muito estreita. Eu imagino, o pessoal também dizia que era uma janela que tinha, que o cara tinha que enfiar o camelo tinha que se dobrar inteiro para passar pela essa janelinha, esse pedacinho que tinha no muro, para ele sair da cidade. Então, assim, existia um trabalho muito grande para o cara enfiar o camelo ali, o camelo tinha que entrar, ele tinha que tirar as bagagens. Então, assim, o processo, ele é muito difícil, né? Eu diria que, em segundo lugar, Peraí, só sobre seria... o processo que
está dizendo aqui em outras palavras, por exemplo, você está falando sobre consistência, constância, é mais ou menos nessa linha quando você fala processo. Você tem que pagar o preço, né? Você tem que pagar o preço do que você quer. Porque eu falo assim, qual é o seu sonho? A pessoa falou assim, meu sonho é ser medalhista olímpico. A minha filha tem aqui em casa, as duas querem ser medalhista olímpico. Eu falei assim, tá bom. Agora eu vou quebrar o seu sonho em diversos, criar um processo para ela. A minha filha acorda, daqui a pouco ela acorda aqui. Quando acabar a live, eu vou treinar minha filha antes da escola. Então, assim, existe um processo. Você tem que acordar cedo, mas você tem que fazer isso todo dia, durante anos. Perfeito. É engraçado que a pessoa vira assim, Vitor, é muito fácil você ganhar dinheiro, né? Você vai lá e nocauteia o cara em 1 minuto. Eu falo assim, cara, é tão fácil, é tão fácil. O difícil foi o que eu tive que fazer para chegar aqui. Chegar aqui, o difícil foi o que eu tive que fazer. Aí eu falei, senta aí para anotar. Você tem tempo? Quantas páginas tem um caderno? Você tem que comprar um outro caderno, porque é tanta coisa, né, que você tem que anotar. Sim. Só que hoje, nunca na história tivemos num momento tão fácil para ter sucesso. Você imagina, Jota? Hoje em dia, quando eu abro o Instagram, eu vejo uma porção de life coach, uma porção de gente falando de alta performance, eu vejo uma porção de gente falando de investimento em Bitcoin, uma porção de gente falando em finanças, mas elas nunca se tornaram milionárias. Elas querem, né? Eu falo assim, é muito fácil você ter orgasmo com um órgão de alguém. Eu quero ver você aprender a ter orgasmo próprio, né? A ciência fala que milhões de mulheres não conseguem, nunca tiveram orgasmo, pelo fato que elas nunca foram amadas, né? Porque na realidade o orgasmo não é só o ato, é o processo. Eu falo, meu filho, como é que um homem olha para uma mulher? Ele não pode olhar só por desejo. O homem olha para uma mulher, eu falo que existem 4 maneiras de um homem olhar com amor para uma mulher, né? Eu olhar com amor o primeiro olhar é amor de mãe. O segundo amor que o homem tem pela mulher é o amor de irmã, né? Isso é muito importante. Amor de mãe, amor de irmã. Depois vem o quê? O amor de filha. Antes do amor, depois do amor de mãe, vem o amor eros, o amor pela mulher, o amor que você vai ter pela sua esposa. Depois que você conquistou todos esses amores, no seu caso, você teve você teve um amor de mãe, você teve o amor da sua irmã, aí você achou a sua mulher. Depois que achou a sua mulher, o que você teve o amor? O amor da sua filha, né? O amor de filha. Quando um homem passa por esse processo, ele começa a entender o que é o amor. Então, assim, o amor é um processo longo e o esporte também, a alta performance também. Então, você tem o processo número 1. No segundo, eu diria que você tem obediência. Você tem que obedecer o processo, né? Depois que você tem obediência, Muito bom, Vitor. Obediência é o quê? Eu estava até falando com meu filho ontem. A gente viajou, a gente foi treinar com um dos melhores treinadores de quarterback dos Estados Unidos aqui. Ele treina o pessoal do 49ers. É uma posição muito complexa, né? O quarterback. E a gente foi lá, ele filmou o Davi. Gente, é como se fosse a mudança da água para o vinho. Quando ele muda, quem entende de biomecânica é igual natação, né? Natação, o cara que botava aquela roupa naquela época, lembra aquela roupa que o cara botava, que ele deslizava, deslizava mais, aí tem a roupa, aí tem a maneira que você faz o seu stroke, o cara não ficava quem corre 50 metros com a cara debaixo d'água, não perde tempo, o segredo é tempo, né? Tudo é tempo, né? O tempo que você ganha, se você conseguir fazer com que o tempo diminua, você ganha a corrida. Se você fazer com que o tempo do seu soco chegue mais cedo, você tem um contragolpe. Se você conseguir que o que você está usando pelo tempo, né, tudo é o tempo, é a luta contra o tempo. Só que no processo não existe isso. O tempo não existe, né? Aí obediência também não existe. Obediência não tem tempo. Obediência é você obedecer. Se tiver que ficar parado olhando para uma parede durante 1 hora para melhorar a sua performance, você vai fazer. As pessoas vão fazer, vão achar um jeito de fazer, né?
Depois da obediência, número 3, eu acho que é você ter alegria. Então, eu falo, alegria é joy in the journey, peace on the process, and righteousness in relationship. Para mim, funciona essas. Para mim é muito importante. Eu falo que é o meu JJRR, né? PP, né? É peace on the process. O primeiro é o processo, né? O segundo é a obediência. Você obedecer, né? Você ter alegria, né? E para mim, o terceiro, na realidade, é você ser verdadeiro com seus relacionamentos, que vai te levar lá. Então, quando você é verdadeiro com seus relacionamentos, eu acho que isso te ajuda, né? Primeiro, o relacionamento com você é com você. Eu falo que não adianta, eu falo que existe o amor mais egoísta do mundo. Eu falo para os meus filhos, para os meus João, eu quero que você seja bem egoísta. Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não cherish, se você não cuida de você, como é que você vai cuidar de mim, né? Então a gente está passando por um problema do mundo que eu volto a falar. É o momento mais fácil de a pessoa ter sucesso no esporte. Por quê? Tá todo mundo se relacionando com o computador. Nós viramos um computador. Você vê hoje em dia todo mundo falando no telefone, todo mundo virando influência. Todo mundo é um influencer, na realidade. Todo mundo é um influencer. Todo mundo é um empreendedor. O primeiro empreendedorismo é você. Só que as pessoas elas estão colocando um valor nisso, né? As pessoas colocam um valor no empreendedorismo. Ah, eu tenho dinheiro, olha o carro que eu tenho. Então, assim, é muito triste de você ver hoje em dia uma geração fraca, uma geração que não quer mais competir. E eu falo, meu filho, o único lugar que tecnologia não vai te trazer performance é no esporte. Se você for um cara que corre de carro, Fórmula 1, você vai precisar de umas. Se você for um cara que precisa, né? Você precisa da raquete, entendo tudo isso. Você precisa da tecnologia do que vai te dar. Mas o que vai te fazer você ser campeão é o esforço. É o esforço. 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 Então, assim, dentro dessa pirâmide, né? Obediência, o processo, você ter sinceridade com você, se eu pudesse resolver uma palavra para tudo isso, seria esforço. Se você sem esforço, você não consegue fazer o processo, você não consegue ser obediente e você não consegue ser verdadeiro com os seus relacionamentos, né? Nesse processo todo. E muitas vezes você vai ter que botar um pause. Eu falo para o meu filho outro dia estava falando com a Joana, ele tem poucos amigos. Os amigos dele são tudo adulto, é tudo mais velho. Porque, na realidade, os amigos dele são homens de sucesso. Ele tem um amigo que está já no Alabama, que é o Bryce Young, que está indo agora. Os amigos dele são os caras que já... E eu falei, tadinho dele. Tadinho dele, não. Tadinho dele, não. Bom dele, porque, na realidade, ele está na frente. Infelizmente, quando você tem muito amigo, já dizia Kobe Bryant, quando você tem muito amigo, significa que você não tem tempo para se dedicar. Então, segundo eu digo muito amigo, é aquele cara com muito amigo, o cara não tem bons amigos. Depois que você pergunta para os caras mais velhos, quantos amigos você teve durante a sua vida? Meu pai não conseguiu encher 2 mãos. Você tem colegas, você tem companheiros, mas amigo é a família que você escolhe. Amigo é aquela pessoa que vai estar porque quando você ganhava, lembra quando você ganhava as coisas? Todo mundo te ligava, todo mundo te procurava. E quando você perdia e tomava uma vergonha, Sim. onde é que ficam os amigos? Então, assim, para mim, amigo, amizade, lealdade, começa com você. Depois vai para sua família, depois segue adiante. Então, assim, nesse processo de alta performance, você tem que ser verdadeiro com você. Você tem que saber o que entender, todos esses elementos, eles são muito complexos, mas é simples. A gente coloca no pódio, mas quando você pega o número 1 lá, o número 1 tem vários números, né, debaixo dele, né? Sim. Você começa a botar em prática, você fala, nossa, aí tem gente que fala assim, se eu soubesse que era tão difícil, eu escolheria outra profissão. Por isso que as pessoas não querem, elas querem coisa fácil.
ganhar dinheiro rápido. Hoje em dia está tão fácil para ter sucesso no esporte, porque a galera quer ficar no videogame. A vida virou um videogame, né? O cara virou gamer, porque ele ganha dinheiro agora. Eu fiquei, outro dia, conversando com um agente do Davi, ele falou assim, o Davi não está conseguindo entrar numa social media lá dele, pedindo para o cara entrar. Eu falei, ainda bem que vai ser menos uma social media. Ele falou assim, não, Vitor, ele pode ganhar muito dinheiro com essa social media. Eu falei assim, mas como é que ele ganha dinheiro com social media? Me explica isso. Fazer dancinha. O cara começa a fazer dancinha, ele descobre que e começa a ganhar dinheiro. Aquilo vira o trabalho dele. Mas aquilo é o propósito dele? Não. Ali virou o banco dele. É como se você estivesse tirando um banco. Então, eu admiro as pessoas que têm um propósito. O propósito, na realidade, às vezes você não vai ser milionário, mas você vai viver uma vida feliz. Sim. E eu vejo muitos bilionários hoje em dia pobres. Eles são pobres. Ele tem tanto dinheiro que a maior pobreza dele é o dinheiro. Então, assim, o filho não está mais perto, o filho não gosta dele, o filho não quer ser filho dele. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando a gente fala de alta performance, a gente fala de sacrifício. E sacrifício, você vai ter que sacrificar, né, muitas coisas ao longo desse caminho. E as pessoas estão sacrificando a coisa mais importante, que eu acho que são os seus filhos. Né? Então, e no Brasil é engraçado, você vê aí aquela coisa de babá, né? Tem babá para tudo. O cara tem três filhos, tem três babá, né? Criado com a avó, né? Não, deixa com a avó que eu vou passear. Aqui não tem essa não, meu irmão. Aqui você leva o seu filho com você. Aqui você está lá vendo o seu filho, está sentado vendo o seu filho. Ou não. Ou você contrata uma babá e a babá cria, ou o treinador cria o seu filho. Né? É praticamente igual a religião. O grande problema é que as igrejas estão lotadas, você não vê tanta transformação, porque a vida de quem está sentado ali, ela está confiando no pastor, a fé dela é o pastor. Aí você pergunta de Deus, precisa desenvolver um relacionamento com Deus, ela não, o importante é dar o dinheiro na igreja, vir aqui, levantar a mão para o céu, e, pô, eu vou receber. Não, não é assim não, irmão. Eu brinco com os meus amigos cristãos, eu brinco com todos eles, inclusive os pregadores. Eu falo, vocês já leram Mateus lá, que fala que quando o cara chega lá para Jesus e fala assim, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, eu lotei igreja no seu nome. Jesus vai virar para ele e falar assim, eu não conheço você, eu não te conheço, sai daqui. Eu não quero ouvir isso. E mesma coisa é a performance. A performance, o resultado da performance, está lá, o número 1 está assim, mas eu me sacrifiquei tanto, eu fui treinar, eu não conheço você, porque você fez daquilo o seu trabalho. E o cara que faz, o atleta que faz do esporte seu trabalho, ele não consegue ter sucesso hoje em dia. O cara tem que amar o que faz. Então, assim, você vê que são diversas coisas. Em uma palavra só é muito difícil a gente falar, mas é isso. Esse é o processo, né? Cara, você tá falando umas coisas aí, cara. A galera tá na live, a galera sabe que algumas das coisas que você falou, eu falei ontem. Qual que é o meu sentimento agora? É muito bom, pessoal. Agora eu tô falando para os quase 6.000 aqui que estão nos vendo. É muito bom pegar o Vitor e ele falar o que ele está falando e vocês pensarem. O Joel fala isso também, porque é uma outra pessoa do esporte reconhecida e que a mentalidade, pessoal, o modelo mental de quem vem do esporte, o modelo mental que é construído na base do esporte, ele tem princípios e fundamentos incríveis. Eu quero falar duas coisas aqui que o Vitor falou. Ele falou de obediência. Vocês sabem, ontem eu fiquei, sei lá, talvez falando 15 minutos sobre obediência. Obediência. Tem que ser obediente, cara. Vou ter que ser obediente. Obedecer o processo, obedecer o treinador, obedecer a meta, obedecer a si mesmo. A outra coisa que você falou agora foi, eu não conheço você. Pô, mas eu treinei tanto. Pô, eu não conheço você. Se você falou a palavra sacrifício, Vitor. E sacrifício, na etimologia, significa ofício sagrado. Ofício sagrado de sacrifício. Então, se a pessoa fala da vida dela que é um sacrifício, o Kobe Bryant falava isso. Ô, cara,
Para de ficar falando que sacrifício é uma coisa muito dolorosa. Você que escolheu isso. Para de ficar falando que sacrifício é uma coisa muito absurda. Para com esse drama. Kobe Bryant falava isso, tá, gente? Para de. É mais ou menos assim, ó. No drama. Pô, você que escolheu, você que decidiu. Só que esse modelo mental, pessoal, esse modelo mental é forjado no esporte. É meio que a gente não tem escapatória. Não tem escapatória. De um lado é o pai, do outro lado é o treinador, do outro lado é a competição, do outro lado é o patrocinador. Mas acima de tudo é a gente, a nossa cabeça. Então, isso é uma consideração importante. Vitor, olha para as tuas referências e me diga aí, quem são? Quem são suas referências? Quem foram as pessoas que te ajudaram na construção dessa sua personalidade, na construção dessa mentalidade, na construção desse estilo de vida, esse seu jeito de viver e de enxergar o mundo? Você fez uma observação que eu nunca vi ninguém fazer. Por mais tecnológico que seja, no final das contas, o que vai fazer, meu filho, você ter alta performance é seu esforço. Isso foi muito bom, né? Então, suas referências estão o quê? São livros? São estoicos? É Jesus? Você fala muito de Jesus? É você? São seus pais? Conta um pouco disso. Bom, quando eu era pequeno, eu me lembro que me levavam para a igreja católica, né? Cresci católico. Uma vez me levaram para fazer comunhão, né? Nossa, revoltada. Eu tinha que fazer, era como se fosse um trabalho. Nossa, era horrível. Era muito chato. E fui chorando fazer comunhão, eu tinha que botar aquela roupa de branco. Eu tenho as fotos minhas chorando, né? Mas eu tive que ir lá segurar a vela, fazer aquela profissão, né? Então, tipo assim, cara, depois eu quero formar um curso de como educar campeões. Uau! Como educar campeões. Eu vou fazer esse curso junto com a Joana. Uau! E falo o seguinte: na realidade, todos nós temos traumas quando pequeno. Eu não lembro você, o trauma, eu me lembro que o primeiro trauma que acho que na minha época tinha era comer mocotó. Porque mocotó vai te deixar. Lembra que comer, são várias coisas. Não, você tem que comer isso aqui. Você a mãe te obrigava a fazer uma coisa que ela achava que era boa, porque a mãe dela falou que era bom, a avó dela falou que era bom. Eu falo que a maldição hereditária. A Bíblia fala da maldição hereditária. Quando você aceita Jesus, ela é quebrada. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é você levantar a mão e aceitar Jesus. Aceitar Jesus é carregar a sua cruz. Aceitar Jesus é você pegar o processo. Falar assim, eu não vou fugir desse processo. Se eu tiver que passar pelo deserto, eu vou passar pelo deserto. Se eu tiver que acontecer isso comigo, vai acontecer isso comigo, eu vou viver com esse sofrimento, vai ser, entendeu? Você tem que passar. O que eu falei para minha mãe uma vez. Minha irmã desapareceu, tinha 10 anos. Eu falei assim, mãe, ela não vai voltar. Você quer o quê? Você quer viver? Você vai ficar reclamando da vida ou não? Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é aquilo, meu filho. Eu falei assim, mãe, eu nunca quero saber. Você não deseja isso para ninguém. Concorda? Concordo. Então fala o seguinte, você está aí reclamando da sua vida que você não tem. E eu que não tenho mãe? Minha mãe está na minha frente, ela está morrendo. E o meu neto, e o meu filho que não tem avó? Então para o seguinte, irmão, em vez de ser, minha irmã, ela mudou. Eu tive que virar uma chave, eu tive que falar uma coisa para ela que doeu, mas ela mudou. Hoje ela é uma outra mulher, totalmente diferente, está aí lutando, criando alerta PRI, atrás das pessoas, ajudando as mães que passam por isso. Então, ela fez da dor dela o melhor amigo dela. Ela fez do problema dela achar a solução. Eu falo que a solução do problema, ela está dentro do problema, ela nunca está fora. Você precisa injetar o vírus dentro de você, não precisa para você criar imunidade? É mais ou menos isso. Na vida, não muda diferente. Lembrando, a solução do problema está dentro do problema, né? Você toma uma mordida de uma cobra, é o próprio veneno da cobra que vai te ajudar a você, né? Então é o seguinte, como é que funciona? É bem simples. É você entender que você vai viver. Então, tipo assim, eu tive que aprender desde cedo, né? Eu não tinha referência de homem, do que era um homem. Então, assim, lá me levaram para fazer aquela comunhão. Eu me lembro que, pô, agora você tem que confessar os seus pecados. Eu falei, confessar?
Nem sei quem é esse cara, nunca conheci esse cara. Como é que eu vou confessar uma coisa com alguém que, poxa, eu não conheço o cara, brother? Eu falava com meus irmãos, com meus amigos, meus colegas lá. Pô, meu irmão, é o seguinte, eu, meu irmão, fiz isso aqui. Porra, a menina não falou comigo, eu tentei falar. Eu era pequeno, eu me lembro que eu confessava as coisas para os meus amigos. Sim. E a Bíblia fala isso. Eles não leem a Bíblia. Porque a Bíblia fala confessar os pecados uns aos outros, mas eu tenho que confessar para a pessoa que me conhece. Se eu chegar para uma pessoa que não me conhece e falar assim, ó, estou passando por um problema. E eu me lembro, eu fiz terapia, minha mãe fez a melhor coisa do mundo, ela me botou na terapia com 4 anos de idade. Eu fiz terapia dos 4 anos de idade, a Regina, até os meus 15 anos de idade, 14 anos de idade. Aí depois a terapia virou meu esporte, né? A luta, né? Depois que eu virei lutador, a terapia virou minha luta. E eu era o melhor terapeuta. E a terapia foi ótima, porque eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a me comunicar. E ela me desafiava muito desde pequeno. Então, assim, eu tive que me conhecer muito rápido. Então, quando eu falava que você fazia terapia, você era um doente naquela época. Se você falava que você fazia terapia, as pessoas falavam assim, não deixa o Vitor vir aqui em casa não, porque o Vitor, né? Então, o que eu já fazia, tá todo mundo fazendo hoje. Eu fazia com 4 anos de idade. Então, assim, o autoconhecimento, eu tive que me autoconhecer quando jovem, quando pequeno. E eu tive que me aceitar. Então, o que acontece? Depois que você começa quando você começa a pegar a sua infelicidade e começa a enfrentar ela e achar maneiras, você começa a achar maneiras que você tem, né? Você fala para mim, qual o seu melhor amigo numa guerra? A pessoa que está ao seu lado. Não adianta você, entendeu? Você está na guerra. O melhor amigo é o que está do seu lado, não é o que está longe de você. E muitas vezes o seu melhor amigo é o seu próprio inimigo, né? Não sei se você sabe, rei Davi teve uma época que ele estava fugindo de Saul. Os melhores amigos deles foram os filisteus. Ele foi para esse lugar, e ele foi tão inteligente que ele se fingiu que era doido. E os caras acudiram ele ficou ali, deixa esse maluco aí, esse maluco tá aí. Só que ele não era maluco, ele se fingiu de maluco. E quantas vezes eu, você, temos que nos fingir de maluco, né? No sentido, se fingir de maluco é fazer o necessário para que você consiga viver mais um dia. Então, eu falo que o suicídio, infelizmente, a gente está passando por uma pandemia de suicídio muito grande nos jovens por um fator. As pessoas estão desistindo das vidas porque as outras pessoas acham que elas são assim dessa forma, agiram dessa forma. Então, se alguém fala uma coisa no Instagram, você já, pô, vou me matar. Eu não mereço estar aqui mais. As pessoas têm que abraçar os erros, têm que abraçar as falhas, elas têm que fazer dessas coisas os seus melhores amigos. Então, assim, quando me falaram que eu tinha que fazer uma comunhão, que eu tinha que confessar com o padre, eu falei assim, pá, eles não conhecem Jesus. Eu comecei a conhecer Jesus sozinho. E eu comecei a fazer pergunta, e eu me lembro que eu ia para vários, não vou falar os nomes dos pastores, mas eu ia para os pastores, os caras não queriam me receber, não. Porque o Vitor faz pergunta maluca. Cara, Jesus ama pergunta maluca. O cara era doido, brother. O cara pegava uma prostituta e mudou uma prostituta da noite pro vinho. O cara pegou um assassino. O cara pegou um assassino, o cara que matava todo mundo. Ele é um assassino. E se tornou Paulo. Se tornou um dos melhores apóstolos. Ele pegava os loucos. Eu falei assim, pô, eu preciso ser um desses. Eu falei assim, Jesus, eu sou um louco. Me transforma. E eu comecei a entender que o meu Jesus não é esse Jesus pregado na cruz, não. O meu Jesus é de Apocalipse. Os olhos como chama de fogo, manto cheio de sangue, tatuagem na... Pô, me lembro que eu tinha uma tatuagem e eu fui uma vez num retiro espiritual, a mulher falou assim, pô, isso aí não é de Deus não, isso é do diabo. Eu falei, que mulher louca. Eu falei assim, mas você não leu não o que está escrito lá na lei? As mulheres não podiam botar maquiagem. Por que você está com essa maquiagem? Por que você está com esse brinco? A mulher ficou toda transformada. Assim, o grande problema é o conhecimento. Você perece pela falta do conhecimento. Então, quando você começa a conhecer, então eu falo para todo mundo, existe uma montanha. Bem simples, mas existe uma montanha. Você quer chegar no topo da montanha. Só que nessa montanha,
você começa a andar com o cavalo. Aí chega uma hora que você tem que sair do cavalo, porque agora não funciona, o cavalo não consegue subir mais. Aí você começa a levar a sua mochila. Chega uma hora que você tem que largar essa mochila, porque essa mochila não, você não vai conseguir, é muito pesado, você não vai chegar lá em cima. Chega uma hora que você tem que ficar pelado e subir sozinho, com o maior esforço. Porque é o seguinte, essa montanha, eu falo a montanha do sucesso, se ninguém pode subir por você, o próprio Deus não sobe por você. Então é o seguinte, resumindo, eu tive vários mentores, várias pessoas que me ajudaram, mas foi quando eu comecei a assumir a minha personalidade do que eu não sei nada. E quando eu comecei a estudar filosofia, Sócrates, comecei a ver o estoicismo, comecei a ver tudo isso, eu vi, cara, a mensagem é uma só. A mensagem é uma só. A vida é feita de escolhas. Qual é a melhor escolha? Não é que eu fiz ontem, é que eu vou fazer hoje. E o grande problema do seguinte, pega só isso, essa chave aqui é importante. As pessoas vivem, lembra? A vida é feita de um ser trino, corpo, alma e espírito. Então a gente tem o futuro, a gente tem o passado e o presente. E todo mundo fala de, poxa, vive o presente, flow, tem que ter o flow, entra no flow. Todo mundo acha que como se fosse uma meditação. Nossa, eu vou entrar no flow, né? Eu vou jogar reto com você. As pessoas vivem uma vida ansiosa porque elas estão preocupadas com o futuro. As pessoas estão deprimidas porque elas estão vivendo o passado. O presente é agora. Então eu tenho um ditado que eu fiz, é o seguinte: o futuro é um cheque pré-datado. Pode vir ou não vir. O passado é um cheque cancelado ou já depositado, já foi, já foi. O presente é dinheiro na mão. Então é fácil você entender isso. Qual o melhor dinheiro? O que está na sua mão. Então, para mim é simples. Se você entender que tudo começa, né, não existe uma pessoa, quem vira a chave na sua vida é você próprio, né? Você não consegue, Deus não consegue te transformar se você não chamar ele para dentro de você. Para mim, o cristianismo é a religião mais sincera, porque eu sempre pensava quando pequeno, como é que pode um Deus lá em cima exigir que eu faça uma coisa que se ele nunca teve no meu corpo? Eu me lembro, né, o meu mestre caçonguense, ele falava assim para mim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu discordava desse ensinamento. Esse não pode ser o mestre. O professor, ele tem que fazer, ele tem que mostrar o caminho, ele tem que andar o caminho, ele tem que falar assim, ó, vem cá comigo. A gente vê um treinador, ele tem que acordar cedo, ele tem que ser o primeiro a chegar. Ele não chega depois dos atletas, ele chega antes dos atletas, né? Então eu falo que o grande problema hoje em dia, a gente está vivendo um momento que está todo mundo só vivendo mentoria. O cara faz mentoria, ele acha que vai ter o resultado. Ah, vou conseguir ser campeão. Não. Você vai fazer a minha mentoria, ótimo. Agora quero ver se você colocar em prática a mentoria, que esse é o mais difícil. Então as pessoas querem 7 passos para emagrecer. Vou fazer isso aqui que vai acontecer. Todo mundo quer eu falo que é o gênio da lâmpada hoje em dia, com o Instagram, com o social media, o gênio da lâmpada está sendo vendido, né? É a melhor forma de você fazer o marketing, de você vender alguma coisa. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que é muito sacrifício. Só que, como é que você faz? O segredo o mentor tem que virar a chave em você como? Ele tem que você fazer o dirty work, né? Fazer o trabalho sujo com prazer, né? Todo mundo quer entrar numa casa limpinha, mas ninguém quer limpar a casa, né? Então, assim, esse foi minha vida, assim, eu continuo sendo essa, eu continuo aprendendo, Jota, assim, com você. Eu te mandei uma mensagem, Jota, como é que eu faço? Como é que eu consigo usar a mídia social? Porque hoje em dia está tão difícil de você separar o que é bom, né, do que é bom do que é ruim, porque a minha teoria é simples. Deus criou a verdade. O diabo criou a mentira. O que o homem criou? Pior que a verdade. O que o homem criou? Pensa comigo. Pior. Deus criou a verdade, o diabo criou a mentira e Deus criou, sabe o quê? Fake news, a meia-verdade. A meia-verdade é pior que a mentira. A
verdade é o quê? Você fala assim, e aí, filhão, como é que foi? O que você comeu de café? Ah, comi isso, comi aquilo. Aí o pessoal fala assim, tomei um açaizinho. Um açaí é light. Se eu falei assim, você comeu sorvete? Você comeu sorvete, né? Porque açaí é sorvete, é cheio de açúcar. É cheio de... Porque o cara acha que ele comeu açaí porque açaí faz bem para a saúde. Eu falei, açaí é amargo, meu irmão. Açaí é amargo. O dia que você comer açaí e falar que gosta de açaí, o açaí é amargo. O açaí não é docinho. Você entendeu a parada? Acabou. As pessoas querem comer açaí. Eu falo, pô, comer açaí, tô na dieta, comer açaí. Você comeu sorvete, irmão. Essa é a pegada. Você entendeu? O sucesso é amargo, não é doce. Tá aí a chave. As pessoas querem. Eu não como mais brigadeiro, eu como açaí. Eu falo, então você toma sorvete. Entendeu a pegada? As pessoas querem achar que estão fazendo uma boa dieta. Não, eu comi leve, eu comi só uma pizza vegana. Tinha bacon vegano. Beleza, tá bom. Você entendeu? Caraca, O sucesso é amargo. Eu adoro. Café, para mim, tem que ser amargo, sem açúcar. No meu café tem manteiga, no meu café... Você tem que entender. Quando você faz do amargo uma coisa doce, cara, você tem sucesso. Não tem jeito. Foda. Não tem jeito. O pessoal quer açaí. Mas vai lá naquele negócio de suco, lá, o açaí, aí você vê aquela coisa bonitinha, aí agora você bota no açaí, você bota morango, aí fala assim, comi fruta. Eu comi fruta. Cheio de açúcar lá dentro. Então é o seguinte, tem que separar a vida, infelizmente, hoje, todo mundo tá então eu me desafio, tô falando para você, eu me desafio todo dia. Quais são as minhas verdades? Gente, eu tenho vivido várias meias verdades e esse é o meu problema. É por isso que eu tô onde eu tô. Quando eu começo a me desafiar, a me livrar, aí eu falo, o que é minha verdade? É simples. Eu vou contar uma história bem simples. Imagina que você combinou com a sua esposa de chegar em casa e jantar com ela e com seus filhos. Só que você foi jogar sinuca com seus amigos e você está gostando daquele momento. O seu telefone acabou a bateria, você não tem mais como comunicar com a sua mulher e você está com medo de ligar para ela e falar que você quer ficar mais um pouquinho. Ela já preparou aquele jantar, né? Aí você falou, poxa, eu preciso de um álibi para estar aqui. Aí você e seus amigos vêm com a ideia, pô, vamos esvaziar o meu pneu, depois eu troco o pneu e chego em casa e falo que eu estava com o pneu furado. Aí vocês vão lá, esvaziam o pneu e continuam jogando sinuca. Chega em casa meia-noite, a sua mulher desesperada, quase ligando para a polícia, fala, meu amor, o que aconteceu? Você fala assim, amor, furei o pneu. Aí você está com a mão cheia de graça, sua mulher, meu amor, que pena. Então você contou a verdade? Contou, só que ela foi minha verdade. E hoje, para falar aqui, eu não vou entrar nesse termo político, porque todos nós, quando falamos de políticas, todos nós estamos errados. Todos nós estamos errados. O Brasil polarizou. As pessoas estão defendendo o político. Político tem que trabalhar para a gente. Ele é empregado. Político é empregado. Político não é... Virou ídolo. O político virou salvador da pátria. E o político nunca foi salvador da pátria. O político é o cara que trabalha para a população. Então, quando a gente começa a idolatrar pessoas erradas, a gente coloca a nossa fé naquela pessoa. Então, eu estava conversando com meu pai aqui em dia. A minha fé está em Deus. Deus, para mim, é o quê? É relacionamento. Quando eu falo, você é religioso, Vitor, eu falo assim, de maneira alguma, eu tenho um pavor à religião. Porque quando eu lembro de religião, eu lembro daquela pessoa sentada, eu tendo que me confessar com o cara que está ali. Eu falo que o que esse cara entende de casamento? O cara nunca foi casado. Como é que esse cara pode me falar? Você está me entendendo? Quando você começa a se aconselhar com uma pessoa, exemplo, finanças. É muito fácil eu fazer agora um curso de finanças. Tá? Eu vou falar tudo que o meu financial advisor está me falando, mas eu vou falar que fui eu. Você entendeu? Hoje em dia está todo mundo vendendo algo que aprendeu. Eu aprendi de tanta gente, mas a pessoa que mais me influenciou na minha vida é uma pessoa que andou aqui milhões de anos atrás. O nome dele é Jesus. Por quê? Que Jesus é esse? É o Jesus que você não vai conseguir achar ele numa igreja. Por quê? Os pastores, calcinha apertadinha, camisinha bonitinha, relógio da hora.
Os caras enchem uma igreja, fala bonitinho, mas quando você vai ver como é que o cara trata a mulher dele, aí você vai ver o filho dele. O filho dele tá falando igual mulher. O filho dele não está vivendo o que ele fala. Você entendeu? O grande problema é simples. Eu vou resumir. Quer me conhecer? Fala com a Joana. Fala com meus filhos. Quero conhecer alguém, o Jota, eu não preciso falar com você. Se eu quero conhecer você, eu quero conhecer a sua esposa, eu quero conhecer os seus filhos. Como é que seus filhos te tratam? E eu presenciei uma coisa muito forte. Essa mulher tem 30 anos de idade. Ela é bilionária. Bilionária. Ela estava gravando um podcast onde eu faço podcast. E as filhas delas não queriam ficar com a mãe, queriam a babá. E a mãe ficou desesperada, porque ela estava gravando, ela precisava que as crianças interagiam, e a menina só queria a babá. Quantas pessoas estão assistindo a gente agora? A melhor amiga da sua esposa não é você. Você está errado. Está errado. Abandona tudo e vai falar com a sua esposa. Se o melhor amigo do seu filho não for você, abandona tudo e vai ser pai por um tempo. Até você conquistar a amizade do seu filho. Então, hoje em dia, a gente está mensurando sucesso por dinheiro. E a maioria das pessoas que tem dinheiro, elas não estão fazendo a escolha certa. Sabe por quê? Um amigo meu estava na Colômbia agora fazendo stem cells, fazendo célula-tronco. Sabe o que ele falou? Vitor, a Colômbia não seria a Colômbia se não fosse Escobar. A Colômbia não seria a Colômbia se não fosse Escobar. Vale lembrar que graças a Deus, para mim, sucesso, você nunca vai medir com dinheiro. Você não pode medir com dinheiro. Uma empresa de sucesso não é a que mais ganha. A empresa de sucesso nunca vai ser a que mais ganha, que mais fatura. A empresa de sucesso é a empresa que tem valor, que tem propósito. Ela, de repente, ela vai ser quebrada. Mas essa empresa, o dono, quando chegar no céu, Deus vai falar assim, sabe aquela sua empresa lá, que teve que fechar? Aquela empresa, para mim, era a mais valiosa. Porque você não se vendeu. Você tinha um propósito para os seus clientes. E hoje em dia, a gente fala que a gente está vivendo um scheme, né? Aquele esquema de pirâmide. As pessoas estão ganhando dinheiro à custa dos outros, a qualquer e o cara vai na igreja. O cara que faz pirâmide vai na igreja. Ele dá o dízimo dele, dá o dinheiro dele. O ato religioso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é sinceridade. Ele conhece você do jeito que ele te fez. Ele conhece você de fora para dentro. Então, tome cuidado com as meias verdades que você tem criado. Tome cuidado, porque você fez das meias verdades a sua verdade. Não é verdadeiro. É só uma verdade manipulada. E hoje em dia a gente sabe que é fake news. Você produz um negócio, aquilo se torna verdade para todo mundo. E hoje em dia o que tem de gente aí no WhatsApp falando a meia verdade, né? E esse é o grande lance, cara. É você o tempo inteiro estar desafiando e assumindo. Eu errei. Vou melhorar. Eu tenho milhões de meia verdades na minha vida que todo dia eu vou aniquilando, eu vou riscando. Pum, pum, pum. Qual é a meia verdade? O cara fala assim, tô de dieta, açaí pode. O cara tem que eliminar isso daí. Esse açaí corta, esse aí é açúcar, né? Então, assim, tem que ser sincero. E a gente está vivendo a crise do mundo hoje está nas meias verdades. Se a gente conseguir eliminar elas, a gente já tem sucesso. Então, você já teve sucesso. Caraca, cara. Que trauletada, meu irmão. Você é da trauletada. Você é pá mesmo, né? É só no queixo. É só, porra, Só que isso? Nocaute. É só nocaute. Mas tá difícil, as pessoas não falam. Eu falo que palavra bonita, o que tá cheio para fazer. Exemplo, ninguém vai postar no Instagram um vídeo do cara fazendo cocô, né? Você não vai estar lá fazendo um live fazendo cocô, mas você faz cocô todo dia, né? Você faz cocô todo dia, porque se você não fizer cocô, você morre. Uhum. Você tem que desintoxicar. Eu falo que são as 3 maneiras que você... Para mim, tudo é 3. Você sua, o que mais? Você sua, você faz xixi, você faz cocô. Por isso que você está vivo. A partir do momento que você para de suar, a partir do momento que você para de fazer cocô e para de fazer xixi, você desintoxica
clássica. Então, exemplo, tudo é cor, é trio, 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 trio. O meu sistema tudo é em 3. 3, 3, 3. Por que 3? 3 é um número fácil, né? Primeiro lugar, segundo lugar, minha vida inteira foi isso. 3, 3, 3. Ou você é primeiro, ou você é ouro, ou você é prata, ou você é bronze. Cara, a prata é o primeiro perdedor. O bronze é o terceiro perdedor. Só existe um caminho. Só existe um. Então, assim, a vida de performance é simples. Para mim, o pódio, a minha vida é um pódio. Só existe um lugar. Só existe um caminho. Só existe um Deus. Só existe uma maneira. Diversos caminhos para você chegar em um caminho. Eu falo para o meu filho. Filho, sabe qual? Ele está escolhendo a faculdade dele. Ele tem mais de 50 ofertas. Tem 30 ofertas. Aí eu falo, filho, é simples. Que essa escolha é sua, não é minha. Essa escolha é sua. Lembra? Quando você vai escolher uma coisa, você não pode escolher pelo dinheiro, porque agora os caras ganham dinheiro para ir na faculdade. É maravilhoso. Os moleques aqui ganham dinheiro. Pô, que me dera poder voltar tudo de novo e fazer de novo. Eu não ia ser lutador. Eu ia ser um atleta. Porque, poxa, a luta não é um esporte. A luta é sobrevivência. Se você conhecer um lutador, quando eu olho no olho de um lutador, é simples. Eu sei que ele passou. É sobrevivência, não é esporte. Esporte é natação, esporte. Agora, mesmo assim, você depende de uma federação corrupta, você depende. É cheio de sacanagem também, mas é um esporte. A luta não é um esporte, é uma sobrevivência. A gente está botando todo mundo ali e os promotores sabem mexer muito bem com os lutadores, porque é o ego. Uhum. Agora, vocês vão amar isso que eu vou falar para vocês. O que é o ego? O ego é o que faz a gente estar aqui hoje. O ego é o que faz você viver. O ego é a famosa vaidade, né? Só que para mim, ego, a definição de ego, um atleta sem ego, ele não consegue ser campeão. Você entende o que eu estou te falando? O atleta precisa do ego. Sabe o ego? Agora, quando eu falo ego aqui em casa, todas as crianças já sabem. Eu falo assim, feed your ego. Alimente o seu ego. Só que o ego aqui em casa é bem legal. Esforço, garra e obediência. Então, você bota ego, esforço, garra e obediência. Então, é aqui, ó. Não tem jeito. É bem simples, ó. Eu vou escrever para vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Dá para ver? Virou um acrônimo. É verdade, não tinha nada, cara. Ego aqui em casa, eles já sabem disso. Ego aqui em casa. E aí? Tá alimentando o seu ego? Seu esforço, a sua garra e a sua obediência. É simples. Lembra? Tudo é trio. A sua vida é um trio. Você é um corpo, você tem um intelecto e você tem um espírito. Quando você morre, eu falo para todo mundo assim, ó, quer ver? Vou fazer isso com você agora. Quantos anos você tem hoje? 42. Então, 42. Vou fazer aqui a conta. 42. Com quantos anos você quer morrer? Qual a sua... Se você pudesse falar assim, escolher hoje assim, ó, Deus aparece para você e fala, quantos anos você quer morrer? Eu vou morrer com 100. 100. Então tá aqui, 100 anos. Você quer morrer com 100 anos. O que você está fazendo hoje? Alimentação, parte intelectual, né? Essas três, esse ser trino que você tem. Você tem feito tudo para viver até os 100 anos bem? Então tá. Agora diminui. Quantos anos faltam você morrer? 58. É isso? Agora, tá, você tem mais 58 anos, não é muito tempo, tá? 58 anos de vida. Agora são 366 dias no ano ou 365? 65. Agora faz essa conta aí. Quantos anos você vai ter? Faz aí. Estou sem calculadora aqui. Eu não sou muito bom de matemática. Eu também estou aqui, mas peraí. Você quer que faça 365 vezes 58, é isso? Isso. Ô, galera, alguém tem a calculadora aí? Porque eu não estou, não. Tá? Minha calculadora está no celular aqui. 360. A galera vai falar já.
já vai falar. 308. Então você vai ver. Agora, quando você começa a botar isso em dias, 21.170. Então você tem 21.170 dias de vida. 20. Agora lembra, quando você faz essa conta, você começa a ver, você começa a arriscar. Você começa a arriscar e você vê que, poxa, caramba, eu tenho só isso, 21. Eu fiz essa conta com meu pai está aqui em casa, ele tem 81 anos, ele tem mais 19 anos de vida. E, gente, ele começou a entrar em pânico. Eu falo, pai, não fica deprimido, não. Sabe por que você está deprimido? Porque você vai ter que mudar muita coisa que você está fazendo hoje. E a gente, se a gente não mudar, porque eu falei assim, para onde a gente vai? Eu dirigi com meus filhos, eu falei assim, tá vendo esse lugar aqui? Tem mais de 30 mil pessoas sem problemas. Eu falei, como, papai? Tem um lugar que não tem problema? Eu falei, tem, eu vou levar você nesse lugar. Eu levei para um cemitério. Eu falei, todo mundo que está aqui, nenhum deles tem problema. Ninguém tem que problema. Agora, junto com eles foram enterrados sonhos, propósitos, tudo, para mim, eu acho que todo mundo aqui está em busca de alta performance. Alta performance é no dia da sua morte, lembra bem, alta performance é no dia da sua morte, você fala assim, vivi um bom combate, estou pronto. E na verdade, ninguém está pronto para morrer, porque todo mundo quer viver mais um dia. Só que eu falo que a gente vive uma vida de credicar. A gente fica gastando o que a gente não tem. Você entende? E o que é o grande segredo da vida? O grande segredo da vida, eu quero atingir, estou longe de tudo aqui na luta. Eu perdi, foi mérito do cara. Eu não quero sair do octagon, eu saí de várias lutas. Puta, perdi para mim mesmo. Uhum. Que vacilo. Uhum. O próprio braço do John Jones, eu deixei aquele braço. Era muito elevado para casa, mas eu fui bonzinho, numa hora errada. Então, assim, tem diversos fatores que eu posso usar nos meus aprendizados em alta performance. Para mim, a alta performance é no dia da sua morte, você fala assim, cara, vivi uma boa vida. Agora, não é aquele cara orgulhoso, não me arrependo de nada, esse é o idiota. Orgulhoso não vai para lugar nenhum. Uhum. O cara eu falo que o arrependimento é mudança de direção, né? O orgulhoso, ele só viu o remorso. O remorso eu falo que é o rei Davi e rei Salomão. Todo mundo quer ser rei Salomão. Todo mundo quer riqueza. Ninguém quer rei Davi. Rei Davi é o coração de Deus. Vem comigo nessa. Rei Salomão era o homem mais rico. Rei Davi era o homem conhecido como coração segundo a Deus. Todo mundo quer viver o rei Salomão. Rei Salomão, ele viveu Eclesiastes, ele escreve uma carta de remorso. Tudo é vaidade, não matou o amigo dele, traiu o amigo dele, pegou a mulher do cara, só sacaneou, mas ele se arrepende, ele fala assim, eu quero mudar de vida, e mudou. Então, na realidade, a gente tem essa escolha, né? Essa escolha de como é que a gente vai encarar a vida, né? Encarar a vida de que maneira? Se livrando das minhas verdades. Caraca, Vitor, que animal, cara. É isso aí. Que animal, meu amigo. Foi incrível, cara, o bate-papo contigo, maravilhoso, diferente. Quando eu terminar a live aqui, eu vou te mandar um WhatsApp te estimulando muito a você e me disponibilizar a te ajudar no que você precisar para você lançar esse curso rápido com a Joana, tá, cara? Tem que lançar. Eu quero tanto. Eu falo uma coisa para você, ó, para vocês que têm mulheres. A Joana, ela estava falando comigo assim, Vitor, todo mundo
falo para todo mundo, o mercado de trabalho, eu não negocio nada. A minha família está em primeiro lugar. O que eu quero dizer isso? Eu sei que muitos de vocês têm que trabalhar, têm que sair. Só que você vai ter que entender quais são as suas prioridades em alta performance. É a família? Então, se é a família tem que estar em primeiro lugar. Eu falo para todos os pastores. O cara fala, nossa, você tem que conhecer esse pastor. Eu falo assim, eu quero conhecer a mulher dele e os filhos dele. Por quê? Aí eu vou conhecer ele. Seguidores, mas deixa eu ver os seguidores mais importantes que você tem. Eu quero ver as pessoas próximas. E quando você começa a fazer essa analogia, você vai começar a falar, cara, esse cara eu admirava esse cara, mas esse cara eu não admiro mais, porque, olha, os frutos deles não são bons. E hoje em dia a gente está vivendo um mundo muito complexo. E eu quero muito, Jota, foi o que eu te falei, eu te admiro demais. Eu não acordei de manhã e vim aqui porque você é uma pessoa que eu admiro. Todo mundo sabe que a vida solitária de um nadador, ninguém faz ideia do que é ficar de cara na água, olhando para aquele fundo daquela piscina todo dia, durante horas, e ter que repetir. O nadador, eu falo, caramba, esse cara passou um sufoco, porque é sozinho, uma vida solitária. E você, quando você divide a sua glória, é por algum momento breve. E o nadador no Brasil não é reconhecido como deveria ser, né? O corredor no Brasil não é conhecido como deveria ser. Infelizmente, hoje em dia a gente tem um jogador de futebol é reconhecido, né? O lutador já é reconhecido, mas o esportista no Brasil não é reconhecido como deveria ser, porque o esporte nunca foi educação no Brasil. Então, um cara que se destaca no esporte no Brasil, ele é um guerreiro, porque ele vai contra a não ser o futebol, até o próprio futebol, né? Acho que pode melhorar. Assim, então, assim, eu acho que hoje a gente vê Ministério de Esporte. Dá até tristeza de ver aqueles caras que estão ali, porque eles nunca lutaram pelo. Que todos nós aqui temos que saber, ou a gente está batendo, ou a gente está apanhando. Uhum. E o segredo da vida é você saber sobreviver, né? Não é só sobreviver, não é saber viver em alta performance, né? Porque sobreviver, qualquer um sobrevive, mas ninguém quer sobreviver. As pessoas querem viver no alta performance, no alto máximo. E acho que queria muito Posso- poder aprender aí como é que fazer eu, eu, isso. eu, eu vou te botar numa fogueira agora. Pode ser. Eu vou te... A fogueira, lembra? A fogueira para muitas pessoas é ruim, para mim é bom, porque a fogueira purifica. O ouro entra no fogo, quando ele sai de lá, ele sai puro. Então Tá, pode me jogar na fogueira. vou te jogar uma fogueira aqui na frente dessa galera. Eu tenho certeza que você tem que lançar um curso, eu tenho certeza que você tem capacidade para lançar um curso e o que você precisar para lançar um curso, de alguma forma, você já conta comigo. Qual que é a fogueira? Eu acabei de abrir um curso sobre alta performance. Eu gostaria de te convidar para você dar uma aula para essa galera lá. E essa Vamos, eu faço. você faz. Faço. E essa aula a gente decide qual vai ser e ela vai te estimular e vai te dar certeza junto com os alunos de que você já tem que lançar o teu próprio curso. É como se fosse eu planto uma semente junto com você para você já ter o teu curso. Eu planto uma semente junto com você para você sentir o que quer falar, estruturar. Eu anotei o que você escreveu, cara. Você é um homem metodológico, você é um homem sistemático.
Você é um homem pensador. Então, o que eu faço? O que é fogueira? Eu te boto num curso meu, você dá uma aula, e depois aquela audiência, eu estimulo aquela audiência a ir para o seu curso, que a gente pode, eu te ajudo a montar esse troço. Fechado. Ih, Você sabe que a minha vida eu fui desafiado o tempo inteiro. Né? Na realidade é o seguinte, transição é algo que a gente vai viver para o resto da vida agora, porque a tecnologia, hoje em dia, eu acho fascinante. Eu não sei se você está sabendo aonde está a tecnologia hoje em dia. O Elon Musk, ele criou do tamanho desse relógio aqui. É um chip que você bota no cérebro. Olha bem isso aqui. Ele criou um chip que bota no cérebro. Tá quase para ser aprovado já. Ele faz a pessoa que é cega ver. Ele faz a pessoa que não consegue mexer o braço voltar a mexer o braço. Ele fala que isso vai ajudar a parte motora. Eu falo que tudo que você vai fazer na sua vida, qual é a única coisa que eu acho que a tecnologia está fazendo mal para a sociedade? Na realidade, a tecnologia, as pessoas falam que os robôs vão tomar conta, os robôs vão tomar conta. Os robôs já tomaram conta. Nós somos os robôs. A vida que a gente está fazendo aqui, tudo é um algoritmo, né? Você depende do algoritmo, o cara que vive do YouTube depende do algoritmo, o cara que vive do Instagram depende do algoritmo. A vida é um algoritmo. Só que sucesso verdadeiro não existe algoritmo. O esforço não existe um algoritmo. O esforço é você fazer, mesmo não tendo resultado. Isso é esforço. E não existe algoritmo, porque não existe uma maneira correta de fazer. Né? Assim, faz assim, assim, assado, prometo que você vai ter sucesso. O cara que promete que se fizer isso, isso, isso vai ter sucesso, eu acho bacana o seguinte, é muito doido, cara. Jesus, ele foi o maior coach de todos. Ele não promete sucesso. A igreja hoje, ela prega o evangelho mais pobre do mundo. Ela fala de motivação, né? Porque motivação é bonito, motivação é legal, motivação faz o cara sair da cadeira, o cara ficar animado, né? Mas beleza, imagina um cara falar assim, ó, você vai ter problema, você vai passar dificuldade, você vai sofrer, você vai passar pelo fogo, como eu vou te jogar na fornalha, mas você vai ter vida eterna. E aí, você quer? Poxa, eu achei que eu ia aceitar Jesus. Eu me lembro, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu comecei achando que ia ser tudo muito bonito. Eu descobri que não é bonito, é ugly. E hoje os meus filhos, eu tenho uma filha de 13 anos de idade, ela já corre 100 metros com 12 segundos. 12 segundos. A menina é um fenômeno. Fenômeno. Tanto que tinha um cara lá da Jamaica, o corredor da Jamaica, do time da Jamaica, viu ela, não acreditou. Começou a treinar ela de graça. Então, por quê? E eu falei, minha filha, ele não sabe nem quem eu sou. Ele está treinando porque ele viu o seu esforço. Então é o seguinte, a vida de um atleta de alta performance não é diferente de uma mãe, não é diferente de um cara que está trabalhando com tecnologia. Imagina, se a tecnologia está lá e você colocar o esforço nela, ela vai te trazer coisa boa. Só que, lembre, quando a gente for para o grave, quando a gente for para o cemitério, a gente não vai ser julgado pelas grandes coisas que a gente fez somente. A gente vai ser julgado qual foi o intuito, por que a gente fez. Quando eu descobri isso, Jota, mudou a minha vida. Eu achei que eu ia ser julgado pelas coisas... eu vou ser julgado pelas coisas boas que eu fiz. Qual foi a intenção? Porque muitas vezes a gente faz uma coisa para nossa mulher com uma intenção, uma segunda intenção, sabe? Quantas coisas, às vezes você quer uma coisa da sua mulher, você faz uma coisa com uma intenção, sabe? Aquele marido, ele está afim de ter um dia, uma noite romântica, ele é super gentil com a mulher dele durante o dia, só para ter aquele momento de romantismo com a mulher dele à noite. Mas você vai ser julgado por esse dia. Então, para mim, ser romântico, ser amoroso, tem que ser todo dia. Então, assim, eu vou ser julgado não só pelas coisas ruins que eu fiz, pelas coisas boas, quais foram as minhas intenções. Então, assim, toda vez que eu vejo alta performance, eu lembro disso. Qual é a minha intenção? Eu estou fazendo isso só para ganhar dinheiro? Estou investindo nessa empresa só para ganhar dinheiro? Ou eu tenho um propósito? Porque é muito lindo a gente falar de
propósito, propósito, propósito. O que é propósito? É ser rico? Ser milionário? Você vai levar esse dinheiro para o seu grave? Não. Inclusive, quando você morre, fica a sua mulher vai virar mulher de outra pessoa, os seus filhos vão achar paternidade de outros homens. Eu falo que a única coisa que a gente tem são as escolhas que nós fazemos cotidianamente, todos os dias. Então, hoje eu tinha uma escolha para fazer. Acordar, vir aqui, dar o meu melhor para vocês. Você tem uma escolha para fazer. Você pode vir e falar, Vitor, beleza, fizemos o nosso live porque passou. Mas tenho certeza que você já pensa lá na frente, né? O seu propósito não é só ter sucesso. Como é que você faz eu ter sucesso? Como é que você vai fazer mais de 7.000 pessoas terem sucesso? Isso, para mim, é sucesso. Mas o maior sucesso do Jota não é só ele fazer isso aqui. Ele fazer isso dentro de casa, com a sua esposa, com seus filhos. Sabe, naquela coisa íntima? Porque, cara, eu te falo, filho, eu vou falar uma coisa para vocês e vão lembrar. A Joana abandonou tudo que é tipo de babá. Ela falou, não quero mais babá. Porque babá, você paga ela, é óbvio que você precisa de ter ajuda, entendo isso, tem que ter ajuda, mas só a mãe pode fazer o trabalho dela. Só a mãe. E quando uma mãe olha para um filho, como aquela bilionária olhou para aquele filho e falou assim, nossa, meu filho quer a babá, mas não me quer. O relacionamento, porque a criança é sincera. Depois que ela fica mais velha, quando ela descobrir que a mãe é bilionária, ela vai ficar super amiga da mãe. Você entendeu? Enquanto ela é pequena e dinheiro não faz diferença para ela, ela quer o afeto. Quando a gente quer o afeto, e a gente é inocente, a gente quer o afeto. Mas depois que a gente fica consciente e a criança começa a descobrir que o pai é bilionário, que ela pode ter o carro, que ela pode ter o telefone, ela começa a negociar um amor com o pai. Quantos filhos fazem isso com seus pais? Então eu falo que nós seremos julgados totalmente por um Deus justo. E o Deus você não vai conseguir impressionar Deus. Eu fiz olha o que eu fiz lá embaixo. Não. Quando você chega lá, ele fala assim, me dá todos os talentos que eu te dei. O que você fez com ele? Você não vai chegar lá no céu e falar assim, poxa, marquei tantos gols, abri tantas empresas, Você vai falar isso para Deus? Você não vai falar isso para Deus. Você não tem como impressionar um Deus, o Altíssimo, o Criador do Sol, o Criador da Lua. Então, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, um dia eu vou ter que estar de frente com esse Deus absoluto. E ele não vai me julgar pelo que eu fiz de bonitinho, né? Eu estava bonitinho, falando bonitinho, todo mundo me seguindo. Não. Ele vai me julgar pela intenção que eu fiz. Por que eu fiz aquele curso? Por que eu quis fazer aquilo ali? Por que eu quis dividir minhas experiências? Qual era o meu intuito? Qual era o meu propósito? Eu acho que isso é sucesso. Quando você consegue você ser justo com o seu próprio julgamento. E lembra, alimente o seu ego todos os dias. Mas quando eu falo ego, você vai lembrar que agora é esforço, garra e obediência. Isso é alta performance. Sem dúvida. Que porrada! Animal, Vitor. Caraca, meu irmão. Isso é alta performance. Obrigado pelo seu... Eu consigo ver a gente. Eu vi lá você fazendo aquele evento lindo que você fez. Você chegou a tocar. Nossa, meu sonho era tocar um violão. Minha filha está tocando violão agora. Sim. E Deus falou assim, você vai um dia lotar um estádio junto com diversas outras pessoas. E eu sempre quis, porque eu sempre me apresentei nos estádios lutando, né? Mostrando a performance. E quando você lota um estádio com o intuito de fazer da sua luta, né, a luta do outro, né? Porque na realidade, toda vez que eu entrei lá, eu estava representando o meu país, representando os meus valores, por isso que eu lutava. Né? Eu adorava competir. Um dia a gente vai estar junto num estádio lotado, aqui nos Estados Unidos, levando o Brasil para o mundo inteiro. Eu tenho certeza, Jota, que a gente vai estar falando para multidões, trazendo alta performance, porque na realidade, se a gente conseguir ter alta performance na nossa vida pessoal, a gente já é um sucesso. Exato. Não é? Esse é o sucesso. Esse é o maior sucesso do homem. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Um dia... Vamos estar juntos, irmão. Vamos estar juntos. Você pode me carregar.
Eu vou subir a montanha contigo, eu tô Tá bom. atrás. Você sabe que eu não sou aqueles caras que ficam assim, ó, deixa eu entrar nas suas costas. Sabe aqueles Sei, caras? sei. Deixa eu subir nas suas costas. Não, 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 não. Eu vou estar carregando junto do seu lado ali, Então, né? fechou. Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Então, obrigado pelo tempo. Que aula, que incrível, maravilhoso. Saindo daqui, eu vou te mandar um WhatsApp. E a gente conversa um pouco mais. Muitos aprendizados. Você é o que você é e não é por acaso. Não é por acaso. Hoje você conseguiu passar um pouquinho que fez muita, muita diferença nessas pessoas que estão aqui na live, cara. Obrigado, tá, meu irmão? Um beijo na família, um beijo na Joana. Adoro a Joana também. Adoro os filhos. Gente, eu vou te falar, se não fosse a Joana, eu não estaria aqui hoje. Por isso que Deus fala para todos vocês que são casados, a última lição. Quando a gente é uma só carne, o sogro e a sogra, muitos dos casamentos são destruídos por causa disso. Pelo sogro e pela sogra. Quando você se torna uma só carne, tudo é um só. As mães delas se tornam suas mães, os seus pais se tornam os pais delas. E, na realidade, se a gente consegue amar a nossa esposa com toda a intensidade, a gente vai conseguir ter uma vida, um sucesso no casamento e um sucesso na vida. Eu encorajo a todos vocês, homens solteiros, lembrem disso. Ao casarem, estão casando com a família. É isso aí, galera. Vitão, obrigado, meu irmão. Beijão. Beijo. Vou dar uns recados finais aqui para a galera. Galera, fica aí Valeu. rapidinho. Obrigado. Galera, quem não segue o Vitor, vai lá na página dele e manda mensagem para ele. Uau, cara, que animal, mano. Turma, eu vou entrar de novo nessa live aqui. Peraí. Turma, travou para mim, travou o vídeo.